preparar, tentar deixar o ambiente certo. Então, vocês têm um link aí para poder baixar o Anaconda, né? Então, assim, o Anaconda, ele é uma ferramenta também gratuita para você organizar. Peraí. Para você, o Anaconda é um ambiente de trabalho agora, né? Então, você consegue organizar, reunir e executar diversas ferramentas e as bibliotecas que a gente viu aqui anteriormente, do Python. Então, ele é um ambiente de trabalho, né, que agrega e realiza a integração de diversas aplicações para a análise e tratamento desses dados. Bom, além da distribuição da instalação do Python, a última versão que está aqui com a Anaconda é 3.8, tá? Que a hora que você instala essa versão do Anaconda, ele instala junto com o 3.8. Toma cuidado só quem aí utiliza o Python para trabalhar no dia a dia, que às vezes ele pode interferir no Python que você está aí. Então, geralmente é bom você instalar o Anaconda no seu diretório home, tá? Para não sobrepor teu Python. Às vezes pode dar um problema de conflito. Então, a gente consegue ter um site oficial, que é o anaconda.com, né? E aqui eu coloquei também as versões para Windows, Linux e macOS, que ele tem lá disponível no site, tá? Eu confesso que eu não usei para Linux ainda, só cheguei a usar em Windows, tá? Mas provavelmente deve rodar normal. E aí você tem que ficar atento lá, que é a opção que você vai escolher, que é Individual Edition, né? Ou edição individual, que é Open Source Distribution, tá? Que é distribuição de código aberto. Então, essa aqui é mais para nós, usuários finais, para código aberto, tá? Então, o Anaconda, ele tem os pacotes também, chamado Conda, né? Que tem um comando Conda lá que você atualiza a própria ferramenta, né? Tem mais aqui de 7.000. Esse aqui é um próprio dizeres do site, tá? 7.500 pacotes. E também aprendizado de máquina, né? Você pode instalar ele via prompt de comando, via shell, né? Você pode integrar também o R, Python, né? Você pode gerenciar vários ambientes na Individual Edition, tá? Então, você tem aqui o Jupyter, o SciPy, o Spider, que nós vamos usar, o NumPy, Scikit-learn, Desk, TensorFlow, que é para redes neurais também, o Pandas, Matplotlib, tá? Tem essas ferramentas aqui, esses ambientes que você executa essas bibliotecas, né? Na área de Machine Learning, você pode criar, treinar modelos de aprendizagem de máquina, tá? Incluindo o Scikit-learn, que é um dos principais para você executar, o TensorFlow e o PyTorch, tá? Bom, então para baixar aí, você tem o link que eu coloquei para vocês, a versão Windows. Alguém vai usar Linux aí? Se alguém for usar Linux, tem aqui o link, tá? Aqui, ó, recomendo instalar o Anaconda no local padrão do diretório home de cada SO. No meu caso aqui, quando eu instalei, ó, se vocês observarem aqui na minha máquina, estão vendo a tela, minha tela aqui? Então ficou instalado em C, usuários, Ed. Conseguiu baixar, Rafael, também, hein? Tô baixando de novo. Ed, né? E aí aqui tem o Anaconda, aqui, vê, ó. Aqui. Tá, Anaconda Navigator, o nome dele, né? Então, instalar Anaconda Backup, FreeMind Anaconda, tá? Então, ele está aqui instalado nesse local aqui. O meu instalou especificamente no... Isso, Anaconda 3. Cadê aqui? Aqui, Anaconda 3, ó. É que eu tinha uma versão de um ano atrás instalada. Então, eu instalei. Ah, tá dando um... Ixi, bastante grande, cara. Não, eu fiz errado, peraí. Desculpa. É, 4 GB. Então tem toda aqui a instalação dele, tá? Pode ser que dê uns probleminhas, né? Na época, quando eu comecei a trabalhar com ele, a primeira versão, desculpa, a versão atual de um ano atrás, tô falando de um ano atrás, dava problema. Aí você tinha que baixar de outro repositório dele aí. Mas não a versão atual, uma versão anterior. Então, às vezes, pode ter alguns probleminhas. Agora, passado de um ano, provavelmente resolveu mais isso.
tá? O que tem de complexidade são as mudanças, né? São as mudanças de comando. Às vezes, alguns métodos, parâmetros ou classes, elas mudam de métodos. Às vezes, o método de uma classe vai para outra classe. Então, tem bastante mudança. Aí, o ideal é você, por exemplo, acompanhar no site aqui de cada biblioteca. Por exemplo, aqui, ó, se vocês entrarem no Scikit-Learn, eles têm uma gama de documentação muito legal. Né? Se a gente entrar aqui no Scikit-Learn, ó, já estou aqui já. Então, você tem aqui a versão atual, né? O que é legal desse site aqui do Scikit-Learn, tem até, assim, exemplos prontos, né? Por exemplo, classificação. O que é o processo de classificação? Aí você tem modelos lineares, ó, quadráticos, análise discriminante quadrática, né? Aqui, ó, máquina de suporte de vetor, né? Se você entrar aqui, ó, ele te dá a explicação do algoritmo, exemplos de imagens, e aí você tem códigos, ó. Você tem alguns exemplos de códigos prontos já para você fazer. Olha lá, exemplo, ó. Né? Hiperplano, com margens máximas separadas, não linear, a nova, né? Para executar médias. Então, você tem aqui, ó multiclasse, classificação multiclasse. Então, ele te dá alguns exemplos prontos para você fazer, para você executar. Tá? Então, é bem discriminado, bem gradiente estocástico. Vizinhos próximos, né? Nearest neighbors. Como que você executa esse algoritmo? Para que ele serve? Para cada situação. Porque não adianta... Aqui, ó, reconhecimento de imagem, ó. De face. Tá vendo? Estão vendo aí? Sim. Sim, tá dando para ver. Tá. Então, pessoal, aí, ó, que legal aqui, a complexidade do algoritmo, ó. Acho que é isso, né? Não. É assim. Então, assim, vocês têm que saber, que é isso que eu falei, né? Depende da situação, depende do algoritmo, né? Você não pode usar... Por exemplo, o algoritmo de Naive Bayes é usado muito para classificar spam nos servidores de web e-mail, né? Os servidores de e-mail, por exemplo, Outlook, essas coisas, eles usam aí baseados em Naive Bayes para saber se é ou não um spam, né? Lembre-se que nem todos os algoritmos são 100%, nem todos não, a maioria não é 100%, chega aí 99, 98, né? Aqui, ó, Naive Bayes, ó. Aqui, ó. Então você tem que entender a probabilidade de uma classe estar em outra, qual é a probabilidade do cálculo. Então aqui é um conceito, né, da probabilidade de Naive Bayes, teorema de Bayes, como ele é feito, né? Você tem que aí dar a referência aqui, ó. Naive Bayes gaussiano. Aí você vai usar esse código aqui para executar essa função estatística, né? Então, é bem interessante. O Naive Bayes de Bernoulli. Porque aí o que acontece? Nessas explicações aqui, a árvore de decisão, ó, tá vendo? Aqui tá falando de aprendizado supervisionado, né? Você tem que ter uma supervisão, você analisar o que você vai fazer para treinar, depois deixar ele rodar sozinho. Árvore de decisão, para que serve? Ó, regressão, classificação, tá? Aqui a árvore, raiz, folhas, né? A árvore de decisão é muito usado também em DS, sistema de decisão de intrusão, né? Para detectar o tipo do ataque. Ó. Então, esse site aqui, pessoal, só não aprende quem não quer, né? Você pegar ele, destrinchar aí, ó, estudar os exemplos, né? Fazer certinho, você tem aí uma série de aprendizados muito amplo, né? Complexidade, ó. Tem alguns algoritmos que têm complexidades maiores, outros menos, né? Redes neurais, né? Redes neurais é um pouquinho mais pesado, né? Perceptron, regressão. Aqui, a camada, tem as camadas, né? Aí os neurônios externos, os neurônios interiores, né? A saída do neurônio. Como é feita essa classificação. Redes neurais já é um pouquinho mais pesado, são algoritmos um pouco mais que requer autoprocessamento. Deixa eu ver se tem complexidade. Está falando O vezes N local aí, né? Formulação matemática. Ó. Então, como que é feita a rede neural? Tudo por detrás disso. Então, é bastante matemática, bastante estatística, né?
Mas é aquilo, você tem que entender o conceito, pelo menos intermediário, e saber para que ele é utilizado e como você vai ser aplicado esses algoritmos, né? Entendeu? Bom, aí o do Anaconda, então, para quem alguém já, o Leonardo conseguiu instalar ou Leonardo? Tá terminando aqui de baixar, professor. Tá. Ô, professor, Oi, Rafa. você pode me ajudar aqui na parte da instalação? Você falou naquela hora ali de salvar naquele diretório. Qual que você tinha falado mesmo que era recomendado? Então, aqui, ó. Aqui ele fala assim, é melhor recomendar instalar no local padrão home, né? Do teu diretório home, que às vezes ele pede, ó, aqui na instalação, pessoal, etapa 1, etapa 2, aí ele pede aqui, ó, é para você ou para todos os usuários? Aí você coloca para você somente. Aqui, ó. É. Aí ele vai aparecer aqui já, ó, Destination Folder, no caso do meu Windows, ele pegou Users, meu usuário é Edivaldo, Anaconda 3. Nem precisei setar, né? Então vai embora aí, né? Então, aí vai, sozinho. isso, vai para frente. Aí aquele negócio lá do PyCharm, ó, que nem aqui deixei, ó, registrar na Anaconda 3 por padrão default do patch, né, do Python, que é indicado, né? É recomendado isso aqui. Aí depois ele vai instalar, e se você clicar no Show Details para ver os pacotes que estão sendo instalados, olha lá, Pandas, SciPy, né, PyTables, aí aqui ele pede, né, ó, você quer instalar o PyCharm, não é, ó, tá? Aí aqui, se você quiser instalar o PyCharm, que é uma agregação, você entra no site dele, senão você dá um Next, e aí já termina a instalação. Beleza. Tô terminando aqui já. Tá. Aí depois eu coloquei aqui também, ó, você tem a instalação, né, no Windows, no Linux, se der algum problema no final, aí você pode acessar ele tanto pelo menu iniciar, né? Menu iniciar, aqui ó, Anaconda novo, né? 364 bit, Navigator ou pelo prompt. Geralmente eu uso mais pela interface Navigator, né? Porque aí dentro do Anaconda, quando você abre o Anaconda, você... Ó, vou abrir o meu aqui, ó, meu Navigator, tá? Ele demora um pouquinho para abrir, às vezes, não é tão rápido assim. Fica lento, às vezes um minutinho só. Para você abrir o Anaconda, então, aliás, a hora que você abrir o Anaconda, se acontecer algum problema, ó, tem aqui a documentação também, tá? Para resolver. Então, você vai ver essa tela aqui, ó, que é onde estão as bibliotecas e as outras ferramentas, né, ó. A gente vai usar o Spider, né? O Spider é um ambiente para você utilizar para aplicar aí as bibliotecas, um ambiente científico, né, escrito em Python, para você usar como ferramenta de exploração de dados, né, execução também dos algoritmos de aprendizado de máquina por meio da biblioteca sklearn, né, scikit-learn. Eu vou colocar aqui no Teams, eu vou subir aqui no Teams, um arquivo CSV. Deixa eu colocar aqui no próprio canal aula 06, tá? Eu vou subir esse arquivo, que é um CSV do Excel. Dá para abrir em Excel, né? Para vocês verificarem a base de dados que a gente vai usar inicialmente. Que é de crédito. Professor, eu preciso reiniciar o computador para ele reconhecer Não, ele demora um pouco a primeira vez, viu? Ah, tá. Porque eu acabei de instalar, mas não apareceu nada aqui. Não apareceu? Não, eu coloquei... Dá uma reiniciada qualquer coisa, né? A gente fala que Tá não, bom. mas... Ou às vezes Beleza. também, se você procura lá no teu usuário home, se aparece alguma coisa. Certo, beleza. A gente abre... Leonardo, tá instalando ainda aí? Tá terminando de se instalar aqui, professor. Deinstalar, né? Deinstalar. Desinstalar. Eu vou sair aqui e entrar de novo. Eu saí e entrei de novo, viu, pessoal? Aqui na tela do Anaconda, quando você o abre, ó, você tem essa tela aqui, tá?
Eu não sei se o Bruno instalou, o Gabriel deu certo, o Lucas, Gabriela. O pessoal que não conseguiu instalar, tá, pessoal? Tudo bem. Só procurem acompanhar depois esse tutorial que eu vou deixar disponível lá. Eu estou fazendo especificamente assim para essa turma de vocês e para essa disciplina, né? Tá? Se alguém achar algum erro, alguma coisa, me ajuda a corrigir, tá? Então não está totalmente lapidado ainda, formatado. Então aqui, ó, você tem o prompt, né? Quando está launch, é que já está instalado. O Jupyter Lab também usa bastante, aqui é o Jupyter Notebook, para você efetuar também aprendizado de máquina. Aí você tem aqui o Spider, ó. Então a gente vai usar bastante o Spider. E tem o Orange e o RStudio para você instalar também, né? Você pode instalar o Orange, tem bastante aplicação também para text mining, essas coisas em Orange, né? O R também é muito utilizado, meio estatístico, ferramenta R. Mas a gente vai usar o Spider, né? Que é um ambiente de Python, desenvolvimento científico, muito bom para você executar aí as maiorias dos seus programas, seus algoritmos. Aí a gente clica em Launch, né, ó, ele vai abrir o Spider, que deve ser feito pelo Homem-Aranha, né? Essa versão aqui é a 4. Ó, essa tela aqui é a tela do Spider. Não sei se está compartilhando, acho que não. Pera aí. Aqui, ó, estão vendo a tela do Spider? Eu subi o arquivo aí já, ó. Dá uma olhada se está lá aqui no canal Aula 06. Vê se está em arquivos aqui, ó, o arquivinho bd_crédito.csv. Se você possível, baixem esse arquivo em um diretório mais fácil de acesso. Por exemplo, C2 pontos /dados e o arquivinho você copia lá dentro. No meu caso aqui, eu coloquei dentro de... coloquei aqui dentro, ó. cd/temp cd dados, tá? Então, o meu arquivinho está aqui, ó. Ó, aqui você tem o bd_crédito.csv, tá? Então, se você, por exemplo, abrir esse arquivo... Eu estou indo muito rápido, assim, na fala? Eu acho que não, professor. Breca aí. Então, se você... São coisas... Isso aqui é mais tranquilo para vocês, né? Baixar, copiar. Então, eu tenho aqui no temp e em dados, ó. Se você entrar aqui no arquivo, clicar 2 vezes, não sei se vocês têm Excel aí. Quem não tiver, pode clicar com o direito e dar um editar. E vai abrir o bloco de notas, né? Ó. Mas a gente usar o Excel fica um pouco mais compreensível. Não muito também, né? Mas aqui você tem, na primeira linha, ó, você tem campos, né? Então, você tem número cliente, renda, idade, empréstimo e padrão. Então, isso aqui seria uma base de dados inicial para a gente poder trabalhar com ela, aplicar aí as bibliotecas, né? Então, ele tem aí 2.000 registros, né? Lembrando que a primeira linha é as labels, né? O nome dos campos. Né? Então, são 2.000 registros que ele traz o número do cliente, um código, né? Ó, a gente pegar aqui, ó. Então, ele traz o código do cliente, ó, separado por vírgula. Aí ele traz a renda do cliente, é uma renda, tem os números grandes, né? Depois aí a idade, deixa eu ver aqui, renda, idade, depois o empréstimo e o padrão, 0, 1. Então, assim, de acordo com a renda do cliente e a idade, né? Se ele vai, e o empréstimo que ele está devendo ou não, se ele vai ter ou não um novo empréstimo, né? Se ele é pagador ou não, se deve fazer um empréstimo para ele ou não, se conceder um empréstimo. Então, você tem uma série de clientes aqui com essas informações, né? De acordo com idade, são chaves assim como idade, renda da pessoa, né? E se ele é um bom pagador ou não, você vai emprestar novamente um dinheiro para ele ou não, como se fosse um banco, né? Essa é a nossa base de dados inicial. Aí quando você abre aqui o Spider, eu não sei se... Ó, quem que tá com um Spider aí? Um Spider já? Eu também. Gabriel. Lucas, instalou? Isso. O Leonardo e o Rafa, então, como estão aí? O Leonardo tá instalando? Instalou. A Thaís não conseguiu nem o clássico, né? Vocês têm os probleminhas técnicos aí, tudo bem. Professor, estou acompanhando aqui porque o meu reiniciou. É reiniciado, né?
O Rafael tá falando, tá. Tô E o Bruna, você instalou, Bruna? Não, professor, e a máquina não está comigo. Ah, tá. Você tá no celular, então? Sim, eu estou no celular, mas eu estou acompanhando e quando eu chegar em casa eu vou instalar bonitinho. Tá. Eu só não vou colocar aqui a instalação, porque eu acho que vai demorar muito, mas aí depois eu coloco aquele manualzinho lá para instalar, tutorial, tá? E você, Gabriela? Estou acompanhando. Maurício, como tá aí? Tudo bem? Tá quietinho hoje, Maurício? Estou terminando de instalar aqui. Oi? Terminando de instalar aqui. Ah, tá. Professor, o arquivo que você tinha passado, ele tá onde? O arquivo, o link? Não, aquele que você tinha comentado agora dos Ah, o dois. arquivo tá aqui no canal, ó. Aqui no canal do Teams, na aula 6, aula de hoje, né? Aí vocês vão aqui em arquivos, ó. Aqui, ó, BD. Ó, aula Tá 6, aqui. canal 6, aí baixem ele e colocam numa pastinha para fácil acesso, né? Porque às vezes a gente começa a gravar os scripts, e aí com o nome, um caminho longo, fica mais ruim para trabalhar, né? Tá, o João instalou, o Maurício está instalando, o Lucas conseguiu, instalou, conseguiu acessar o Spider, Lucas? Você reiniciou, Rafael, não apareceu o link? Ah, maldita hora que foi reiniciar aqui. Tô lendo. Às Tô vezes as esperando ele ligar ferramentas, aqui. depende do Windows, depende, às vezes pode ser que dá, aí tem que procurar em fóruns, né? Por exemplo, Sim, hoje eu fiz uns testes, tinha um comando que eu tinha feito na última vez, atualizou, que eu falei, mudou de classe, né? Então, assim, às vezes a gente tem que jogar e usar no Google mesmo, aquele site, o Stack Overflow, tem bastante ajuda lá. tá certo. Alguém, Já alguém ligou novamente aqui. Vou abrir ele. É mais dar uma abertura para vocês, uma ideia, tá? Aí aqui no Spider, ó, você vê que é legal que ele é em português, né? Ó. Aqui, ó. Aqui a minha tela tá um pouco pequena, mas se vocês observarem, ele tem um menu em português, né? Vou fechar e abrir de novo, ó. Então a gente vai estar lá na Anaconda. A hora que você abre a Anaconda, você tem essa tela, tá? Aí você vai ter aqui ambientes. Aqui são os ambientes e as suas descrições e suas versões, ó. Né? Por exemplo, o Anaconda, versão 2020.07. Vamos ver o Spider aqui embaixo. São os pacotes, as bibliotecas, né, ó, que você tem, né? Aqui, ó, o SciPy, ó. EasyPy, ele está na versão 1.5.0. Então, aqui você consegue dar uma manutenção, atualizar esses pacotes, essas bibliotecas, né? Só que às vezes é um pouquinho confuso, tá? Isso aqui é para instalar, mas tá certo. Spider, ó. Aqui, ó, 4.1.4, né? Aqui, ó, os aprendizados. Ah, aqui tem uns sites, ó, para vocês. Tutorial de Python, ó. Aqui, ó, Pandas, documentação do Pandas. Microsoft R, o Orange. Vamos ver o Orange aqui, ó. Aí, ó. Olha que legal, você tem uma biblioteca dentro do Anaconda, ó. Olha o Orange. Orange, eu nunca mexi com o Orange, né? Programação visual, desenvolvimento, biblioteca de Python, download. Ah, é bacana, ó. Nem precisa se preocupar com os links, né? Você vai aqui na tua biblioteca, o Jupyter Notebook. Você vai aqui, ó, dá para você ler, ó, ler, visualizar. Tem bastante coisa legal. Comunidade também, né? É uma coisa que mais cresce hoje no mundo. Bom, aí a gente vem aqui no Spider, clica em Launch, né? Ele vai abrir aqui para mim o Spider. Então, assim, o que é interessante é vocês terem, você já tem a captura de dados, né? Então, nós temos uma captura de dados aí. A gente coletou dados por meio de um Excel, de um CSV. Então, a gente tem dados aí tabulares, separados por vírgula, né? Então, esses dados, só que está meio que um tipo de texto bruto aí, né? Separado por ponto e vírgula. Então, a gente tem que selecionar essa base de dados para poder trabalhar com ela, fazer o pré-processamento. Não é você já pegar essa base e já executando, né? Aquilo que eu falei, a partir que você já tem os dados, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que preparar esses dados, né? Pré-processar esses dados, formatar, consertar, às vezes tem dados que está falhando, está faltando, né? Então você tem que preparar, pré-processar.
Então, transformar, às vezes, por exemplo, você pega lá um campo que não tem, por exemplo, a gente vai ver um exemplo, a idade, né? Não tem, conseguiu, o Lucas conseguiu, João. Não tem a idade, está faltando a idade de uns clientes. E aí, o que você vai fazer? Você vai excluir o cliente que não tem a idade? Ou você pode excluir? Pode. Ou você vai tentar incluir a mão. Você vai colocar qualquer idade lá. Vou chutar. Você está trabalhando com 2.000 clientes, né? Eu vou chutar. Ou, por exemplo, você fez vai fazer uma análise de sentimentos, tem algum lá que está incompleto, né? Ou pior ainda, tá com aquelas abreviações de adolescente, né? Abrevia as palavras naquelas palavras que a gente às vezes não entende, né? Então, aí fica complicado. Aí o que você tem que fazer? No caso da idade, você tem o Pandas, o Scikit-Learn, ele permite que você, por exemplo, faça uma média das idades da sua base de dados, faça uma média e faça com que esses campos sejam preenchidos pela idade média, para não ficar fora do padrão, entendeu? Mas como que eu faço isso? Vou lá, clico 2 vezes e coloco a mão? Não, você usa comandos, scripts, né? Métodos por meio de classes para poder fazer isso, né? Para fazer essa correção, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a gente carrega a base de dados, prepara e corrige valores inconsistentes, valores vazios, né? Pode localizar, remover linhas, colunas, escalonar atributos, transformar variáveis categóricas, avaliar o algoritmo, né? Dividir a base em base de treinamento, em base de teste, e executar o algoritmo de Naive Bayes. Provavelmente vai ser para a aula que vem, tá? Bom, aí aqui, ó, quando você está aqui no Spider, vocês provavelmente estão com um arquivo novo, hein, né? Novo arquivo, assim. Aqui no você pode vir aqui, ó, vocês estão me acompanhando agora aqui? Tá vendo aqui a pastinha? Aqui no Spider, a maioria está no Spider aí? O pessoal que não instalou está acompanhando? Tô acompanhando aqui, professor. Tá. Aí você vai aqui no Spider, ó, você pode mudar, pessoal. Tá? Se alguém se perder, me fala, tá? O pessoal que acompanha, presta atenção. Aí você vem aqui na pastinha, ó, você vai mudar o seu diretório de trabalho. Aí eu vou vir aqui em C2 pontos, né? Eu vou vir aqui em C2 pontos, aí eu vou clicar em Temp e Dados. Esse aqui foi o diretório que eu escolhi para trabalhar, selecionar a pasta. Então ele mudou aqui, ó, se vocês observarem, agora a sua pasta de trabalho é o C2 pontos dados. C2 pontos, perdão, temp/dados, tá? Vai trabalhar aqui dentro. Aí você tem aqui, basicamente, 3 telas, né? 3 frames. Você tem a tela principal, que é onde você vai digitar o seu script, os seus comandos de programação, tá? Essa parte aqui, né? Ó, aí você tem aqui um outro ambiente, onde você vai visualizando o que você vai fazendo. Então, os seus resultados, os comandos de erros, de ajuda, vão aparecendo aqui. Só que você também tem ajudas de comando. Então, se você apertar Ctrl I, tem alguns comandos, alguns métodos, né? Eu vou falar comando, é a mesma coisa que método, não, mas eu vou falar comandos aqui, tá? Os trechos do seu código, né? Por meio de métodos, né? As classes, os métodos e parâmetros e atributos. Tá? Então, você tem um Ctrl I, que aí ele vai dar uma ajuda em determinados métodos, né? Vai ter alguns parâmetros aí que você vai ter que usar para alguns métodos. E aqui em explorador de variáveis, ó, você consegue visualizar a sua base de dados depois de carregada. Porque aqui ainda a gente não carregou a nossa base de dados, tá? Aí arquivos, ó, que são os seus arquivos que você tem nessa pasta aí, ó. Eu tenho 2 temporários aqui e 2 exemplos, né? É um explorador de arquivo. E aqui é onde, quando você executa o seu script aqui, e aqui ele vai dando um resultado de erro também, se você executou com erro. Então, é um prompt, né? É um shell aqui interativo, tá? Executado pelo IPython 7.16.1, que é onde você está usando o Python 3.8.3, está usando aqui uma ferramenta chamada IPython, que é onde você vai ver os seus scripts rodando aqui também, tá? Então, por exemplo, se eu quiser carregar minha base de dados, eu vou acompanhar pelo meu algoritmo, tá? Para vocês também acompanharem junto comigo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pré-processamento com pandas, né? Deixa eu tentar deixar do lado, assim, não sei se vai dar muito certo. Vou colocar aqui, ó.
Então, por exemplo, se você pegar... deixa eu tentar diminuir a tela. Você pode colocar aqui, então, a cerquilha, né? Escrever lá, pré... Deixa eu aumentar um pouco a minha tela. Dá para enxergar melhor assim? Visualizou melhor? Então, primeira coisa, pré-processamento com pandas. Tá? Então, eu vou invocar aqui o pandas, né? Vou chamar a biblioteca do pandas, né? E criar um alias para ela. Aqui não muda nada de programação, né? É claro que usa bastante conceito de orientação a objeto, né? Mas para quem está acostumado aí, não tem problema algum. Aí você vai lá, então, você vai pegar import, né? Import pandas, ok? Tá? Aí você vai colocar um alias para PD. Na versão antiga, nas versões anteriores, você tinha que selecionar a linha e dar Ctrl Enter. Mas mudou, ó, e dá um resultado aqui, ó. Tá? Mudou. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai apertar a tecla F9. Então aqui agora, para executar o comando, a linha, digite F9, tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar essa mensagem aqui em cima, para vocês, ao que estiver vendo o vídeo, lembrarem. Então aí eu vou apertar o F9. Olha lá, aí aqui ele me deu um resultado, tá vendo, ó? Nessa tela aqui, no meu console 1A. Então aqui ele falou para mim que o resultado teve sucesso, ó. Então ele foi para a linha 3 agora. Então ele já importou o pandas. Agora o nosso pandas é o quê? É um alias PD, né? Se a gente colocar um PD, um ponto aqui, olha lá, ele vai aparecer os métodos aqui do pandas. Eu acho que está acostumado, eu programei em C Sharp, né? Mais ou menos isso, não é? Pessoal, estão me ouvindo? Estão vendo aí? Bom, aí aqui, o que a gente vai fazer? Agora, aqui a gente importou a biblioteca pandas. Agora nós vamos selecionar a base de dados. Nós vamos carregar os dados em memória. Aí é onde a gente vai carregar os dados naquelas matrizes, né? Multidimensional ou grandes espaços de dados em memória. Tá? Então a gente vai pegar aqui agora, nós vamos... se a gente vir aqui, né, em arquivos e clicar 2 vezes aqui no BD underline crédito, a gente abre nossa base de dados aqui, ó. Tá vendo? Ele é um editor de arquivos também, ó. Então você consegue visualizar a base de dados. Às vezes você quer tirar uma prova de uma informação aqui, você não, né? Lembrando que é o ID do cliente, né? O número do cliente, a renda, a idade dele, o empréstimo que ele fez e o padrão, que é 0 ou 1, tá? Bom, vou fechar aqui. Aí vamos carregar nossa base de dados. Então a gente vai usar o que aqui? A gente vai criar uma variável, né? Chamada base, né? Aqui, ó. Vou colocar carrega a base de dados. Né? Então vamos colocar base é igual. Aí a gente vai usar o alias panda, PD, e nós vamos usar o método readCSV, porque nós estamos lendo um arquivo CSV, né? Então vamos vir aqui em read. Pessoal, vocês estão acompanhando? Ó, módulo. Aí quando você passa o mouse em cima aqui, estão acompanhando, pessoal? Eu tô acompanhando, professor. Professor, como que é o atalho para você aparecer as sugestões de métodos da classe, do objeto? Então, ó, quando você põe o mouse aqui, não aparece no seu? Para mim, eu aperto o ponto, tento Ctrl espaço, não aparece a sugestão. Então, às vezes, no meu, Gabriel, ele demora um pouco. Vamos ver. Você fala assim, apareceu a sugestão, né? Eu coloquei o ponto, aí eu tô pondo o mouse em cima, ó. Ó, não, a flechinha aqui, ó. Vou com a flechinha do teclado, tá vendo? Você queria ver? Então, para mim não aparece esse quadradinho com os métodos, as classes. Aqui eu comecei a digitar e apertei Ctrl espaço, ele abriu. Ctrl espaço, abriu? Então, para mim não apareceu com Ctrl espaço. Você ver aqui em ferramentas. Ô, professor, Oi?
Para mim também não estava aparecendo, que nem o Gabriel estava descrevendo. Só que aí eu voltei na janela e tinha aparecido. Eu acho que pode demorar um pouquinho só. Então, parece que tem um delayzinho, né? Parece igual quando você executa Java, né? Tem um delayzinho para aparecer na hora. Não sei. Mas, ó, qualquer coisa, não sei a versão que vocês estão usando do Windows, se influencia alguma coisa. Aqui em ferramentas, preferências, ó. Vão aqui em tecla de atalho, ó. Aqui tem bastante tecla de atalho, de repente pode ajudar. Tá vendo aqui? Ó, vou de novo. Ferramentas. Olha, ficou uma coisa na tela. Ferramentas, preferências. Aí, vocês vão aqui em tecla de atalho, ó. Aí pode organizar aqui por contexto, ó. Ah, atalho, né? Copia, Ctrl C. Eu não sei. Aqui, editor, ó. Breakpoint, close how. Talvez aqui possa ter alguma coisa que mostra, né? Meta B, será? Ah, agora apareceu aqui, ó, professor. Apareceu, Gabriel? Mas É, você fez- demorou um pouquinho mesmo. então. Tem hora que parece que. Será que ele carrega na cache, de repente demora um pouco, né? Ah, legal. Mas qualquer coisa fica aí a dica, tá? Para quem estava acostumado já à versão anterior, tá? Eu outro dia mesmo estava conseguindo mexer aqui, fui ver, tinha mudado um comando, né? Porque não é sempre que eu uso, né? Faz tempo que eu não mexi também, tem alguns comandos que a gente acaba esquecendo. Então eu fui aqui em ferramentas, você consegue ver aí a mudança da nova tecla, né? Então aqui a gente tem a... Então aqui a gente vai carregar a base, né? Base igual a pd, ponto. Vamos ver se vai abrir agora. Demora um pouco. Olha lá, read, CSV. E aqui ele dá lá, como o Gabriel comentou, a ajuda, né? Agora já não apareceu muito. Deu um tab, né? Agora apareceu, né? Do método, né? Aí a gente vai colocar aqui a nossa base, nosso CSV. bd, underline, crédito.csv, né? Tomar cuidado para quem estava acostumado aqui a usar Ctrl Enter, tá? Ó, tinha que selecionar tudo e dar Ctrl Enter. Ó. Ele não funciona. É outra opção, Ctrl Enter. Então é F9. Aí agora, ó, aqui ele deu o que ele deu aqui? Nada. Ele foi para a linha de baixo e disse que executou essa linha aqui. Só que aí a hora que você vier aqui, ó, tá vendo que eu estou aqui em arquivos? Estão enxergando aí arquivos aqui? Nós não estamos aqui em arquivos. Se você for aqui, ó, em explorador de variáveis, ó, ele carregou a base para você. Tá vendo aqui, ó? O pessoal que está acompanhando, o pessoal que está fazendo. Então, eu estava aqui em ajuda, Ctrl I, que eu falei, sobre um comando, né? Ctrl I. Olha lá, aqui não tem nenhuma documentação. Se você for em pandas, por exemplo, Ctrl I, também não tem nada. Tá? Aí, se você vai aqui, por exemplo, em explorador de variáveis, agora a sua base de dados está carregada aqui, ó, numa matriz, né? Linhas e colunas. Então, você tem aqui o nome, né, base, que é a variável que está armazenando a biblioteca Panda com o método read, né? Tipo data frame, é um frame de dados. E a hora que você clicar duas vezes aqui, ó, por exemplo, na base, no tipo, ele abre para você a base de dados já estruturada agora, ó, em linhas e colunas. Tá vendo aqui? Então você tem os seus dados, ó, o índice, né? O número do cliente, a renda, aqui, ó, a renda do cliente, a idade do cliente, pode ser que seja em dias aí, né? 50 alguma coisa, 59 anos e tantos dias. O empréstimo e aqui o padrão, né? Se vai ser 0 ou 1, aqui é onde vai classificar. Vai ter uma classe aqui, 0 para, por exemplo, não empréstimo e 1 para empréstimo, né? E aí, se vocês perceberem, ó, descendo um pouquinho aqui, tá vendo que na coluna idade, aqui no índice 30, cliente 31, tá vendo essa opção none? Tá vendo aqui, ó? Que tá com erro, né? Tá vazio, não tem informação aqui.
Vendo? Então, a gente vai ter que consertar isso aqui para executar os algoritmos, né? Eu vou fechar aqui de novo. Então, aqui você consegue ver só... você tem 5 colunas e 2.000 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Essa primeira aqui é do console, né? E você tem aqui 2.000 linhas. Era isso que a gente tinha visto aquela hora no Excel, né? Ó. Olha lá, 2.000 linhas, né? Se contar o 1999 a 0, né? 2.000 registros, tá? Bom, carregado a base, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que começar a trabalhar com comandos que vão melhorar esses dados, né? Um comando legal aqui também é o base describe, que você consegue ter uma descrição da sua base. Então, você vem aqui, digita base, ponto, esperar um pouquinho. Já não apareceu aqui, ó. Agora apareceu. Você dá um Alt Tab, parece que ele aparece. Aqui, ó. Então, ele vai mostrar pra gente o quê? Ele vai dar uma descrição na nossa base de dados. Eu vou dar um F9. Agora, aqui apareceu um resultado, ó, aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? Tá um pouquinho pequeno, mas, ó, ele deu uma resumida na minha base de dados, ó. Número do cliente, 2.000. A média é 1.000. Então, ele calcula, ele conta quantos registros, faz uma média, faz um valor padrão, qual é o menor número, qual é o 25%, né, o primeiro percentil, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e o máximo, valores mínimos e máximos. Ele faz uma pequena estatística em relação aos dados contidos nessa base de dados. Por exemplo, renda, ó, aqui vai dar 2.000, né? A idade, ó, 1997. Mas aí você fala assim, mas por que em número de cliente, em renda, em empréstimo em padrão, tá 2.000 e na idade tá 1997? Então, significa que aquelas 3 idades que tá com NAN lá, tá faltando aqui. Aqui deveria aparecer o que aqui? Tá entendendo, pessoal? 2.000, né? Aqui também teria que aparecer o número 2.000, porque ele fez uma contagem de registros, né? Na verdade, uma contagem de quais são os campos que são preenchidos em número do cliente. 2.000. Em renda, 2.000. E por que em idade apareceu 1997 idades? Se eu tenho 2.000 clientes. Então, significa que aqui tem alguma falha, né? Ó, empréstimo também 2.000 e padrão 2.000. Entenderam essa explicação aqui? Sim, professor. Tá jóia. Thaís, entendeu? Leonardo, Clássico. Entende sim, professor. Tudo certo. Então tá. Então por aqui você já tem uma ideia, né, do que você vai ter que melhorar aí, talvez corrigir alguma coisa na sua base, né? Então aqui, ó, média 1.000, né? Aqui, ó, renda, já tirou uma média da renda, ó. Tá? A renda média é 45.331. Né? Qual é o desvio padrão? 14.326. Qual é a renda mínima aqui? Né? Qual que é o 25%? Né? O máximo, 69.995. Então, a renda mínima é 20.000 e a máxima é 69.000. E a média, 45.000. Né? Qual que é a idade média dessa base de dados? 40 anos. Tá. Qual é o desvio padrão? 13. Ixi, mas peraí. Uma idade mínima pode ter uma idade negativa, gente? Tem alguém aqui que... Tem uma média aqui que tem alguém com idade negativa. Então, vocês perceberam que a hora que vocês obteve esses dados, na hora que a gente obteve os dados, veio alguns lixinhos aí junto, né? Veio alguns inconvenientes, que antes de fazer o pré-processamento, tá? Empréstimo. Aqui são os valores de empréstimo e o padrão aqui, né, que é de 1 e 0. Bom, então esse comando ele vai descrever a minha base, né? Descreve e resume estatisticamente a base de dados. Bom, o que mais? A gente já está se envolvendo aí com o Python, já estamos executando pandas, né? A biblioteca pandas para poder trabalhar com os nossos dados. Aí aqui,
aloca uma coluna e verifica se contém valores menores que 0 ou negativos. No nosso caso. Aí a gente fez um describe, verificou que aqui nós temos problemas, faltando aqui na idade, né, mais 3 idades, e aqui tem uma idade negativa. Então, eu tenho que alocar uma coluna, que é o campo idade, e fazer uma investigação um pouquinho mais avançada, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o base, né, ponto, lock de locação, né? Eu vou locar a minha coluna. Então, eu vou usar aqui o base. Novamente, eu vou repetir o comando base, né? É a variável que armazena a minha base de dados. E vou pegar a coluna, né? Idade. Tá? A coluna idade. Então, eu vou vir aqui, vou abrir novamente, colchete, apóstrofo, minha coluna idade, né? E aí, aqui eu tenho que colocar um argumento falando que vai ser aqui, idades menor que 0. Né? Idades que tem um valor menor que 0. Tá? Então, eu estou usando aqui a variável que armazena a base de dados, o método lock, a base novamente de dados, a coluna idade menor que 0. Tá? Se a gente entrar aqui, né, ó, clicar 2 vezes aqui na base e vir aqui em idade, ó, então vai ser difícil, né? Tem 2.000 clientes. Onde eles estão? É claro que eu já mostrei para vocês onde estão, né, ó. Se a gente descer um pouquinho aqui, ó, olha o negativo aqui, ó. É o cliente 16. Tá com menos 28 anos. Né? E qual que não tem aqui? Aqui, ó, o cliente 27, ele tem menos 36 anos. O 29 não tem nada de idade, tá vazio, ó. Então, nós temos algumas inconsistências aqui. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma F9 para listar, né? Aqui, ó. A hora que eu dei o F9, apertei o F9, aqui apareceu para mim 3 registros inconsistentes. Então, é o índice 15, o índice 21 e o índice 26. Aí é importante você anotar isso, né? Você anotar algum lugar assim, você observar para você poder verificar. Aí você vem aqui, então, na nossa base, novamente, clica 2 vezes aqui em base. Aí você vem aqui no índice, ó. No índice 15, número do cliente 16, né? O índice começa do 0, o cliente começa do 1. Não tem cliente 0. Então, o índice 0 representa o cliente 1. Então, se você vir aqui no índice 15, no cliente 16, você já vai observar que tem uma idade menor que 0, menos 28. Aí você vai no índice 21, tão próximos um do outro aqui, né? No 21, cliente 22, tem uma idade de menos 52 anos. E depois vai no cliente 26, perdão, no índice 26, índice 26, cliente 27, tem menos 36 anos. Então aqui, a gente precisa corrigir isso aqui. Ó, precisa acertar esses 3 clientes que estão com essa idade negativa aí. Por que eu tenho que acertar, pessoal? Ou eu posso deixar assim? Quem pode opinar sobre isso? Qual é a... Tá, ok, Lucas. Tive uma queda, voltei agora. Tá acompanhando agora, Lucas, aqui? O que vocês acham que eu tenho que arrumar esses 3 clientes? Porque senão vai ter algum problema, né, na estatística, na média. Uhum. Exatamente, né? Você está querendo fazer um levantamento médio de idades, né, João? Ah, mas são 3 clientes só, né? Tem 2.000, mas 3 clientes são significativos, né? Quanto mais a gente tiver esses dados organizados e mais íntegros, a minha estatística, o meu cálculo final vai dar certo, vai chegar próximo da perfeição. Igual que eu falei a questão de outliers, né? Às vezes você tem uma idade aí que o cara tem 1.000 anos, né? A média, se você for fazer uma média de idade, então, né? Ele vai seguir os 1.000 anos, ele vai dar uma média maior aí, porque você tem um cliente com 1.000 anos. Ele não vai. Agora, se você tirar uma mediana, não. A mediana vai ficar próxima, bem abaixo de 1.000 anos, né? Então, pode influenciar muito aí em dados médios. Muito bem. Ô, Lucas, está acompanhando agora?
Tá, beleza, obrigado. Bom, aí então a gente usou aqui o comando lock para pegar a coluna idade e falamos que é idade que tem valores menor que 0. Já apareceu para nós aqui 3. Tá? O que mais a gente pode fazer aqui agora? Apagar coluna. Né? A gente pode apagar a coluna e criar uma variável temporária para a coluna idade. Não elimina da base, né? Então a gente pode usar, por exemplo, aqui o comando drop, base drop, e falar que a gente vai apagar aqui essa coluna. Não é bem o correto. Né? A gente cria uma variável temporária aqui, porque isso aqui está em memória, né? Essa base de dados, então não é bem correto. O ideal é, claro, fazer um backup da base de dados original. Tá? E aí, qual que é outra solução para consertar essa idade? É apagar somente os registros com problemas? É uma solução boa ou não? Apagar a coluna idade não é uma solução certa, porque você não pode excluir a idade, a não ser que não vai ser útil, né? Aqui vai ser. Porque você vai fazer um empréstimo de acordo com a idade da pessoa e da renda dela. Aqui, nesse caso, os registros com problemas, será que o ideal é eu apagar esses registros? Eliminá-los, esses 3 registros? É uma solução mais ou menos? É, mas também não é uma solução mais adequada, né? Não é uma solução mais adequada. Então, o ideal é o quê? Qual é a melhor solução? É a gente corrigir esses campos, né? Só que aí eu vou ligar para eles, né? Eu tenho um telefone lá, são 3 clientes só, o que eu faço? Eu posso ligar para eles e preencher. Lá, eu vou lá na minha base de dados, né? Eu venho aqui, eu liguei para os 3 clientes, peguei a idade deles, eu venho aqui no meu arquivo, ó, arquivos, pego aqui pelo próprio Spider, abro meu... E venho aqui, né? Qual que é o cliente mesmo, quem lembra? Aqui, ó, cliente 16, cliente 16, não, perdão, cliente 15, né? Número de cliente 16, peraí, índice 15... aqui tá a menos aqui. Então, seria o 15, né? Aqui a linha 15. Cliente, renda, idade. Não é aqui. É o de baixo, perdão. Aqui, o 16. Ó, ele tem menos 28. Aqui. Eu venho aqui, posso alterar, né? E colocar, sei lá, ele falou menos 38, a pessoa entendeu errado, então é 38. Posso fazer isso, tá? E corrigir. Mas se eu não conseguir, tá? Eu não consegui ligar para esses clientes, não consegui falar com eles, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar linha na pico, tem que continuar. Então, o que eu vou fazer? Uma das soluções é calcular a média dos valores de cada campo, né? E aí, o que eu vou fazer? Usar um comando que tira uma média, né? E verificar a média das idades. E aí eu preencho com uma média, aí não vai ser tão afetado, né? Então, se eu executar o base.mia, ele dá uma média para mim dos campos, né? Ó, é quase igual ao describe. Só que o describe, ele dá bastante coisa, dá mais opções, né? Mais valores estatísticos. O min só dá a média. Então, a média da idade é 40 anos. Né? Então, eu vou lá e preencho com 40. Tá? É uma solução. Resolve ou não o problema? E se eu fazer um cálculo só da base, da média da coluna idade? Então, base, né? Aí eu venho aqui no campo idade. Aí eu vou pegar aqui e vou fazer um min, né? Uma média. F9. Olha lá, 40 anos, ó. Então, dá 40 anos, a idade média, ó. 40 anos, ponto 80. É 40 anos, vai. Então, eu sei que a idade média dessa base de dados minha são 40 anos, né? Então, esses clientes aqui, uma idade média deles é 40 anos. Tá ok? Porém, tem 3 registros com idades com valores negativos. Lembra disso ou não? Lembra aqui, ó? Professor, qual é o comando que vê aqui? Isso aqui, ó, base.lock. Eu posso repetir ele de novo? Com toda a liberdade. Você vem aqui na linha, clica com o mouse nele. Não precisa selecionar mais a linha inteira, antigamente precisava, né? Eu clico na linha e aperto F9, ó. Ele vai executar para mim novamente. Isso aqui não vai interferir em nada, ele só vai listar para mim quais são os clientes que têm a idade com ano negativo. Se eu estou tirando uma média dessas idades,
que deu 40 anos, vocês acham que esses 3 clientes aqui vão influenciar na média? Negativo? Essas 3 idades negativas vai influenciar na minha média? Que a minha média é, ó, vou clicar na última linha e apertar o F9. Olha lá, 40 anos. Você acha que esses 3 clientes com idades negativas vai influenciar na média ou não? Vai mais ou menos. Isso, João. Claro que vai, mais ou menos, porque são 3 só, né? Mas se eu tivesse mais clientes com idade negativa aí, ou com idades maiores, a média é muito influenciada, né? A média tem tendência infinita. Quanto mais números você tiver e mais discrepâncias você tiver, a média vai acompanhando essa discrepância. É um valor médio, né? Valor médio. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui a minha base e vou tirar a média de valores maior que 0, que é o mais correto, né? Eu estou tirando uma média de valores aqui de tudo. Como eu sei que tem 3 clientes com uma idade, negativa, então eu vou tirar uma média de clientes acima de 0 anos. Não tem bebezinho na base, né? Não tem nenenzinho aqui que não fez 1 ano ainda. Mas nesse caso aqui agora eu vou usar... Eu posso até vir aqui, copiar e colar, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Venho aqui agora, né? E vou usar aqui o comando idade, né? Base idade. Aí eu vou repetir novamente aqui o campo, né? Base. Ponto, idade, né? Maior que 0. E aqui eu faço o quê? O min, né? F9. Ah lá. Foi o que você falou, João. Tá certo a tua resposta, ó. Vai mais ou menos. Por quê? Ó, a diferença, ó. 40 anos, vamos pegar as últimas 4 casas. 40 anos, ponto 8075. Aqui a idade é 40,9277. Quase foi para 41 anos, não foi? Se você arredondar, eu não sei se vai dar, né? Aqui acho que não vai dar 41, mas quase foi para 41 anos. Aqui não, aqui já é mais ou menos, aqui quase foi. Então, aí o que você sabe? Você sabe que agora a idade média verdadeira mesmo é 40,92, né? Aí o que você vai fazer, então? Você vai atualizar esses campos, né? Atualizar os campos com valores negativos. Então, a gente vai pegar aqui novamente, vai alocar a idade, né? O comando, a variável base, que é onde está alocada a nossa base de dados aqui, né? Na linha 12. Lembra que a gente alocou nossa base de dados pela biblioteca pandas, né, no método read, jogamos aqui na variável base, né, a classe. Então, base, lock, para alocar a coluna, base.idade, né, menor que 0. Aqui, como vocês já têm facilidade de entender métodos, parâmetros, atributos, né, eu acho que não é tão complicado, né, parar aqui e entender. É mais saber esses comandos, né? Então, aí, para você saber esses comandos do método lock, né, os argumentos, dos parâmetros, né, o scikit-learn lá no site, lá tem uma documentação muito vasta, lá, muito ampla, lá, para vocês poderem consultar. Bom, então eu vou falar que a idade agora é idade, 40, opa, desculpa, é igual a 40,92. Aqui tá mantendo só 2 casas decimais. Então, eu peguei minha base, a minha variável que aloca a minha base, coloquei o comando lock, estou falando que eu quero pegar o campo idade, desde que seja maior que 0. Isso. Menor que 0. Perdão, isso. A idade menor que 0, né, o campo idade, que é o rótulo idade, que seja igual a 40,92. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou dar um F9. Aí aqui o comando foi executado, pulou para a linha 13. Como que eu faço agora? Fica aí um exercício para a gente refletir. Como que eu faço agora para saber se esses campos... Tem 2 maneiras, assim, né? Tem mais, mas vamos pegar só 2. O que eu faço para ver se realmente foi atualizado esses campos? Né? Se a gente verificar aqui, nós sabemos que os clientes 16, 22, 27 tinham idades negativas. Como que eu faço para atualizar esses campos agora? Atualizar não, perdão. Atualizar foi aqui. Como que faz para eu verificar se deu certo? Tem algum comando que eu possa repetir?
Ou eu posso clicar aqui nas minhas variáveis, né? E vir aqui também. Mas se fosse muitos clientes, quais as linhas aqui eu posso estar usando para repetir, para ver se vai dar o mesmo resultado aqui, ó, na saída 9? Qual que é a pergunta, professor? Eu Cortou não um pouco entendi aqui. também, professor. Ó, aqui a gente não atualizou a idade. A gente falou que onde a idade for menor que 0, preenche com o valor 40,92. Nós tínhamos quantos clientes com idade menor que 0? 3. 3. Então a gente falou, teoricamente, a gente quer que esse menos 28 se torne o quê? 40,92, a média. A média. E os demais também, a média. A gente primeiro Isso. calculou a média, achou uma idade média, e agora a gente está consertando, né? Onde é negativo, né? Ou seja, onde é menor que 0, ó, menor que 0, a gente fala que vai ser 40,92. Ele vai incluir esse valor aqui. Aí eu queria saber se isso deu certo. Conforme eu executei aqui no comando de entrada, né, ó, esse comando aqui, o base, 40,92, ele me deu uma resposta que aparentemente deu certo. Como que eu faço para verificar agora novamente esses 3 clientes se estão corretos? Tá. Entenderam a pergunta agora? Você pode fazer a média geral de novo para ver se dá o resultado da média após esse conserto ou filtrar por esses 3 clientes específicos. Tá. Então, nesse caso aqui, para eu verificar essa média, eu posso fazer o quê? Eu posso executar essa linha novamente? A gente pode usar essa ou a primeira mesmo. Essa ou a describe? Pode Fala. ser também. Mas se for só a média, é mais fácil só Essa aqui, né? essa. Boa. Então vamos dar um F9. Olha lá quanto deu agora. Muito bem, Gabriel. Deu a média certa agora? 40 pontos. Ele aumentou um pouquinho, porque agora tem 3 clientes com 40,92, né? Mas está dentro da média, tá certinho. A gente considera certo. Será que existe alguma idade maior que 0? Aliás, menor que 0? Eu posso executar essa linha para ver se tem alguma idade menor que 0? Eu venho aqui na linha 17, clico e aperto F9. Existe ou não? Não. Tá vendo aqui, ó? Entrada, né? De input, executei o comando, e a saída foi isso aqui, ó. Data frame empty, vazio, não tem. Né? Então, não tem, tá? Então, essa é uma das maneiras, e uma maneira comprobatória mesmo, né? Eu já sei quais são os clientes, que é o cliente 16, 22, 27. Eu venho aqui na minha explorador de variáveis, clico aqui na base, venho aqui no cliente, né? Ó, 16, idade, ela corrigiu, ó, 40,92, cliente 22, idade 40,92, e no 27, 40,92. Tá? Deu certo. E aí, tá, eu vou encerrar por aqui. A próxima aula, a ideia agora é corrigir esses dados inconsistentes em branco aqui, vazio, né, com problema. E aí eu executar um algoritmo de naive Bayes e de árvore de decisão, pelo menos, né? Então, nesse caso, eu vou ter que corrigir esses dados, né? Eu estava fazendo outro algoritmo aqui que a gente vai usar já o sklearn, né? sklearn, scikit-learn, para a gente poder corrigir esses dados, né? Da idade vazia, né? Então, tem que verificar campos em brancos. Pessoal, quem acompanhou, quem conseguiu até assim fazer, deu para ter uma ideia de tudo que eu falei durante a aula, deu para ter uma ideia de que é trabalhar com dados, processar, pré-processar, organizar, integrar Python com isso, por meio de uma ferramenta chamada Anaconda. E aí você vai lá, executa métodos, classes. O que vocês acharam disso aqui tudo? Fazendo um favor, para ter um retorno.
a gente não executou nenhum algoritmo de aprendizado de máquina ainda. Nós estamos na fase de carregar e carregar os dados, prepará-los e pré-processá-los. Legalzinho por enquanto. Ah, o Lucas tinha falado, busca o cliente com idade 42, basicamente. Tá. E vocês acharam entusiasmo, criou algum entusiasmo, acharam interessante essa parte aqui? Bacana. Professor, eu achei interessante por ver na prática. Ah, tá. Eu estava fazendo na prática, né? Tá. Aí depois eu vou colocar esse vídeo lá, tá bom? No YouTube, vocês podem dar uma olhada, né? Depois perguntar também, tá bom? Eu vou passar para vocês essa parte aqui, mesmo na introdução, uma ideia para vocês terem realmente essa abstração, né, de como que é feito isso, e são ferramentas mais atuais que estão usando no mercado. Alguma pergunta? Ah, o Gabriel já tinha falado, né, Gabriel, que tinha mexido já com a Anaconda, né? Se você tiver algum exemplo, Gabriel, mais avançado e mais interessante, quiser trazer para a aula, fica à vontade. Tá? Pode ficar à vontade. Peço sua ajuda aí também na aula. Tá, vou parar de gravar então a aula, pessoal. Vamos parar por aqui.